Então, eu também tenho um casal de amigos que antecipou o casamento homoafetivo com medo de que a lei fosse revogada. Só que essa lei nem existe. Pois é, não existe nenhuma lei no Brasil, de âmbito federal, que garanta os direitos fundamentais das pessoas LGBT. É isso mesmo, nenhuma lei, nenhuma legislação. Tá, Maridina, mas como é que então tem casamento, tem adoção, tem nome social, tem alteração do registro civil? Tem, mas todas essas conquistas não foram por meio de lei, foi por meio de decisão administrativa ou judicial. Olha só, dentro do direito a gente estuda uma pirâmide hierárquica das legislações. Lá em cima a gente está a Constituição Federal, que todo mundo tem que seguir, tem que respeitar, é a lei máxima. Depois a gente tem as normas ordinárias, as legislações ordinárias, depois as legislações extraordinárias, extravagantes, e aqui embaixo nós temos as decisões administrativas, ou decretos, ou portarias, ou resoluções. Então, é na base da pirâmide que estão todos os direitos que até então as pessoas LGBTs têm. E além disso, a gente também tem as decisões do Supremo Tribunal Federal, enquanto decisões judiciais que garantem um direito que até então não foi legislado, ou seja, não é uma lei. Olha só, se a gente fizer um recorte histórico das questões LGBT e pegar lá desde 1990, quando a Organização Mundial da Saúde retirou do rol de doenças mentais a homossexualidade, a gente começa a perceber que todos esses direitos realmente não vieram por meio de lei. Nessa época, a Organização Mundial da Saúde emitiu uma decisão administrativa, então, portanto, não é uma lei. Em 1999, nós tivemos também uma decisão administrativa do Conselho Federal de Psicologia que proibiu a ideia da cura gay, que são essas terapias que tentam modificar a expressão da sexualidade das pessoas LGBT, porque entendem que isso de alguma maneira sai de um comportamento normal, aceitável e heterocis normativo. Pois é, essa decisão também é administrativa, não é uma lei. Em 2009, nós tivemos também um posicionamento do Ministério da Saúde que possibilitou a utilização de nome social em todos os prontuários médicos. Isso foi uma grande conquista, mas foi uma conquista administrativa, não é uma legislação. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal considerou igual a união homoafetiva da heteroafetiva. Só que aqui a gente também está diante de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal e não uma lei. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça também permitiu que fosse possível a conversão da união estável homoafetiva em casamento. Só que o Conselho Nacional de Justiça também não faz lei. Dele vem decisões administrativas. Em 2015, nós tivemos uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que possibilitou a adoção conjunta de casais do mesmo sexo. Antes, quando esses casais queriam adotar, só podia adotar uma pessoa. A criança só ia no nome de um deles. O outro não era considerado pai ou mãe. Com essa decisão de 2015, os casais homoafetivos puderam adotar em conjunto as crianças. Mas isso é uma decisão judicial, não é uma lei. Em 2016, nós tivemos um decreto presidencial que possibilitou o uso do nome social em todos os âmbitos da administração federal. Pois é, o decreto não é lei, é decisão administrativa. Nesse mesmo ano, a gente também teve a primeira possibilidade de uso do nome social no Enem e algumas entidades de classe, como o OAB, o CRP, possibilitaram o uso do nome social na carteirinha de identificação. Mas tudo isso também é decisão administrativa, não é lei. Em 2018, a gente teve a mudança também no CID, que alterou o local onde estava identificada a transexualidade, retirou do rol de doenças mentais. Mas, mais uma vez, é uma decisão administrativa, não é uma legislação. E agora, mais recentemente, em 2019, nós tivemos o julgamento do Supremo Tribunal Federal que criminalizou a LGBTfobia. Então,
é decisão judicial, não é lei. Olha só isso. Não existe nenhuma lei no âmbito federal que garanta os direitos fundamentais das pessoas LGBT. Isso significa que todas essas decisões e todos esses direitos, de alguma maneira, têm uma instabilidade maior. Isso significa que ele pode mudar da noite para o dia? Não. Existe uma burocracia e todo um sistema para fazer a alteração dos direitos já adquiridos. Não é assim tão simples e tão fácil, mas também não é tão complicado como se fosse uma legislação. A grande questão está, por que não tem lei? Então, não existe porque não temos um legislativo que pense, que represente os direitos humanos. E aí está um ponto muito importante, a gente pode fazer um recorte, seja do âmbito federal, do âmbito estadual ou do âmbito municipal. A gente precisa ter no legislativo representantes dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e que lutem pela garantia desses direitos fundamentais. Só assim a gente vai conseguir fazer com que tenham projetos de lei e que sejam aprovados os projetos de lei para a gente manter esses direitos de uma forma muito mais segura. Até porque o que a gente busca com isso é o respeito à cidadania, né?